Costa, sou professora de física. Hoje nós vamos falar sobre forças, tá? Tipos de forças e força resultante. Antes de falar de leis de Newton, que vai ser na próxima aula. Força é a interação entre dois corpos. Essa interação ela ocorre quando esses corpos se tocam ou não. Então a gente tem tipos de forças que dependem desse contato e tem as forças que não dependem do contato. Como exemplo de forças que dependem do contato, a gente tem a força elástica, que a gente precisa pegar o elástico e puxar, né? Ou empurrar uma mola. E a gente tem força de atrito, a gente precisa arrastar, encostar uma superfície na outra, entre outras. Sobre as forças que não precisam desse contato, nós temos a força magnética, a força elétrica. A força magnética, por exemplo, a gente tem aqui dois ímãs, e eles podem se atrair ou se repelir. E a força elétrica também funciona assim. Quando nós temos duas superfícies carregadas, elas podem se atrair ou repelir. A gente também tem a força gravitacional, que ocorre com corpos que têm massa. A gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco. Força é uma grandeza física que tem intensidade, direção e sentido. E é igual a mesma coisa que velocidade, aceleração, mesmo tipo de grandeza. A gente chama isso de grandeza vetorial. A grandeza vetorial ela tem essas características, intensidade, direção e sentido. Isso é super importante aqui nesse nosso estudo. A força ela tem como unidade newtons. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre a força normal. A força normal ela surge quando você encosta um objeto no outro. Então aí eu coloquei como exemplo um cubo, uma caixa em cima da mesa. Quando eu coloco essa caixa em cima da mesa, a mesa faz uma força para cima, impedindo que essa caixa caia, funde, né? Então, se você pega uma caixa e larga ela, não estando encostando nenhuma superfície, quando ela não está encostada em nenhuma superfície, você larga a caixa, ela cai, porque não tem essa força normal. Também se a gente colocar, sei lá, uma folha de papel ou qualquer outra, né, uma superfície que não é forte o suficiente, ela pode quebrar porque a força normal não é suficiente para sustentar essa caixa em cima. Então, nesse caso aí, nós temos uma força normal que permite que o objeto fique em cima da mesa, tá? E ela é perpendicular à superfície, né? A gente desenhou aqui esse quadradinho aqui. Esse quadradinho aqui significa que a gente tem um ângulo reto entre a superfície e essa força. A gente representa forças com setas, tá? Então, essa aqui é uma setinha que a gente chama de vetor. Por isso é grandeza vetorial. Próxima força é a força de atrito. A força de atrito surge quando você tenta arrastar duas superfícies, né? No caso, eu tô aí empurrando essa caixa em cima da mesa. Quando eu empurro, surge uma força tentando impedir esse movimento. E essa força a gente chama de força de atrito. Ela ocorre tanto quando esse objeto ainda não está deslizando, quanto esse objeto está deslizando já. Como a gente sabe, vou colocar até um videozinho aqui para vocês verem, nesse vídeo, o moço está aí se jogando de um lado para o outro da sala. Se esse chão não tivesse molhado, ele ia conseguir fazer isso? Não, né? Ia doer. Ia se arranhar todo. A água, ela diminui o atrito entre o moço e o chão, ok? Mas esse atrito ainda existe. A gente tem dois tipos de força de atrito, que é a força de atrito estática, que é quando você está tentando arrastar esse objeto. Então, você vai fazendo uma força cada vez maior até alcançar essa força de atrito estática máxima, tá? A força de atrito estática máxima ela é calculada com o produto, a multiplicação da força normal vezes o coeficiente de atrito estático. Então, essa força de atrito estático aqui, ela é menor ou igual. Ela só é igual quando você chega a fazer essa força inteira, que ele chega no limiar do movimento. Ele está quase se movendo.
e aí ele chega nesse valor de força de atrito estático máximo. E a gente tem um outro tipo de força, que é a força de atrito cinético, que é quando ele já está em movimento. Diminui um pouco, você percebe que quando você está empurrando o troço, ele tem uma certa resistência lá para se mover, então ele começa a ter uma certa... E aí quando você chega no máximo, depois disso, fica mais fácil de se mover. Não, você não está mais forte. E esse atrito aí cinético, força de atrito cinético, é calculado pelo coeficiente de atrito cinético vezes essa normal, que é aquela forcinha que a gente já falou antes. Próximo aí a gente tem eu fazendo um exercíciozinho, puxando a mola que está presa nessa parede. Então a força elástica ela ocorre quando você está pressionando ou puxando, esticando esses objetos elásticos. Mola, elástico, né? Tem aquelas fitas que as pessoas fazem exercícios também, elástica, e também cama elástica. Essa cama, quando você pula sobre uma cama elástica, você está pressionando, seus pés fazem uma força para baixo sobre a cama elástica, e a cama elástica ela te empurra para cima, né? Como a gente vai ver lá nas leis de Newton, as duas forças são forças elásticas. Tanto a força que você faz sobre o objeto elástico, como a força que o objeto elástico faz sobre você. Agora a gente tem uma força que, como a gente já falou antes, não é uma força de contato. É uma força de ação à distância. Ela não precisa do contato para existir, tá? A força gravitacional ocorre entre dois corpos com massa. Então, por exemplo, entre o Sol e a Lua, entre a Terra e você, né, também. E ela é calculada com essa formulazinha que está aí. Força gravitacional é constante gravitacional vezes as massas dos objetos envolvidos dividido pela distância entre esses objetos. Constante universal da gravitação é o Gzão, e Mzinho e Mzão são as massas dos objetos ou planetas, né? E D é a distância entre eles, como eu já falei. A distância é contada a partir do centro dos objetos e essa distância aparece ali embaixo ao quadrado. E a gente também tem a força, aqui como a gente falou desse par dessas duas forças que agem, aqui no Sol nós temos a força gravitacional que Urano faz no Sol. E aqui em Urano, a força gravitacional que o Sol faz em Urano. Por mais que nós temos o Sol muito maior do que esses planetas, essa força aí ela é igual. Temos um caso particular da força gravitacional, que é a força-peso, que ocorre para quando você não está tão distante assim da Terra. Pega isso tudo aqui dessa fórmula e transforma numa constante que a gente chama de aceleração da gravidade, tá? E multiplica pela massa. Então, todo esse, quando você não tem uma distância variando tanto em relação ao raio da Terra, então se você quando você pula alguma coisa, quando você pula, essa força gravitacional, como praticamente não varia, a gente não precisa ficar mudando essa aceleração da gravidade a todo momento. Então, a gente simplifica chamando de força-peso. Força-peso é massa vezes aceleração da gravidade.